Boa noite, gente. Meu nome é Eliseu, eu sou o dirigente da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é Deveres do Filho de Fé. Em primeiro lugar, eu peço aos irmãos que se inscrevam no canal para nos ajudarem, curtam e compartilhem se gostarem do vídeo e também não esqueçam de clicar no sininho de notificações. No último vídeo, eu falei dos deveres dos dirigentes espirituais. E a pedido de alguns irmãos, nesse vídeo eu vou falar dos deveres dos filhos de fé. E já vou esclarecer que eu estou falando única e exclusivamente dos deveres dos filhos de fé da Umbanda e não de outras religiões. Então, isso é importante. E se porventura o pai de santo, o dirigente de vocês, não pensa dessa forma, sigam ele. Ele é o pai de santo de vocês. Então, eu estou errado e ele que está certo. Eu elenquei aqui 3 deveres principais. E a partir desses 3 deveres são feitos, são criados outros deveres, mas os principais são estes. Bom, então eu vou ler aqui, eu fiz um roteirinho aqui para ajudar, e eu vou lendo e vou explicando. O primeiro dever é acreditar em Deus e nas entidades que fazem parte do culto umbandista e entender a hierarquia. Bom, gente, é fundamental que as pessoas entendam isso, tá? Principalmente com relação à hierarquia. Algumas pessoas às vezes colocam Deus numa posição dentro desse rol, dessa hierarquia, numa posição que não condiz. Então Deus é o ser supremo, o ser superior a todos, e a gente não pode esquecer disso. Então, quais são as entidades que fazem parte do ritual umbandista? Os orixás, os caboclos, os pretos velhos, os herês, os baianos, os ciganos, os guardiões, as guardiãs, os exus, as pombagiras. Então, isso é uma hierarquia. Essa hierarquia pode mudar um pouco, digamos assim, mas a gente não pode colocar Deus numa posição mais baixa. Deus está acima de tudo isso, tá? De todas essas entidades. E os falangeiros, que a gente conhece como falangeiros, os caboclos, os pretos velhos, que são enviados dos orixás, segundo o segmento que eu cultuo. Então a gente não pode, de jeito nenhum, colocar um orixá abaixo do seu falangeiro, daquela entidade que ele envia. Então tem que entender essa hierarquia aí. Isso é muito importante. O segundo dever, entender que a Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Então, se a gente está num terreiro de Umbanda, é importante que a gente entenda isso. Inclusive, essa foi a mensagem do Caboclo da Sete Cruzilhada no momento da fundação da Umbanda. A Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. No momento que a gente entende isso, já tem 90% do caminho já percorrido, já tem 90% dos questionamentos resolvidos. Tá? O terceiro, estudar e estar dentro do centro espírita de Umbanda por amor, porque gosta da religião. Então, não existe essa história de eu tô porque o meu pai de santo me obrigou, eu tô porque fulano me obrigou, minha mãe é umbandista me obrigou, mas eu não gosto da Umbanda. Não, gente, não existe isso. Vocês têm que estar dentro do terreiro de Umbanda porque gostam, porque acreditam naquilo ali. Se não acreditam, é melhor não estar ali. Isso também é fundamental. E como eu falei, a partir desses 3 deveres, a gente desenvolve outros deveres. Inclusive existem literaturas que falam de vários deveres dos filhos de fé, mas basicamente o que eu compreendo é que todos os outros deveres estão dentro desses 3 principais. Tá? Então eu vou citar aqui alguns outros deveres para vocês, e para a gente entender melhor. Então, assim, quando eu falo em dado momento que esses são os deveres dos filhos de fé,
a pessoa deve pensar assim, não são só os deveres dos filhos de fé, mas também do dirigente espiritual. Por quê? Porque o dirigente espiritual, ele não nasceu dirigente espiritual. Isso aí, dentro do ritual da Umbanda, isso aí é impossível. Então, o dirigente espiritual, assim como eu já fui um médium em desenvolvimento, eu já pertenci a uma sessão, eu cheguei numa sessão e eu não era desenvolvido, não entendia quase nada, mas gostava, queria entrar, tá? Então eu me desenvolvi, me tornei médium, então todos nós passamos, então nada mais, nada menos da gente considerar que todo o dirigente espiritual, ele deve ter passado pela condição de filho de fé ou de filho em desenvolvimento espiritual, seja lá como vocês queiram colocar. Então, esses deveres também servem para o dirigente espiritual. É claro que, como eu falei no outro vídeo, o dirigente espiritual tem deveres de dirigir, de orientar na mediunidade, do desenvolvimento mediúnico dos filhos de fé. Ele tem um dever a mais, que é esse, de orientar e dirigir o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento mediúnico, e até a questão o caráter, digamos assim, né? O desenvolvimento moral, e também ajudar o filho de fé a se afinizar moral e fluidicamente com seus guias e protetores. Bom, mas isso aí, como eu já falei no outro vídeo, procurem aí que vocês vão achar. Então, assim, vamos falar das regras que se derivam daquelas 3 principais, e eu vou explicar para vocês melhor. Bom, respeitar as regras da casa. Então, quando a gente pensa assim, bom, eu vou entrar para uma casa, como eu falei, eu tenho que conhecer muito bem aquela casa. No mínimo 6 meses de assistência, assistindo antes de pedir para entrar para a corrente, de fazer um amaci, para saber bem o lugar onde a gente está se metendo. Isso aí é fundamental. Respeitar e aceitar. Respeitar, aceitar e entender as normas impostas pelo dirigente. Então, é importante isso. É claro que nesse meio termo aí vai aparecer alguns dirigentes que às vezes perdem a cabeça, que começam a inventar coisas que não é legal, que não são legais. Aí é claro que isso aí é uma exceção. Nesses casos, eu recomendo até que a pessoa já saia mesmo da casa e procure um outro lugar. Mas é importante que o filho de fé que esteja entrando, que ele respeite as normas, que aceite aquelas normas. É claro que não vai aceitar 100%. 100% é difícil. Mas dentro de uma linha confortável, digamos assim, tá? Ele vai ter que aceitar assim, a maioria das coisas. Entender. É fundamental que as pessoas entendam as normas, o ritual que o dirigente, que a casa executa. Se socializar com os outros filhos de fé ou irmãos, inclusive o dirigente espiritual. Então é importante que haja essa socialização. Aí eu já vou falar daqui a pouco a respeito das panelinhas da fofoca. Socializar, como eu falei, dentro de um limite. Então não é se socializar para formar grupinhos, que tem terreiros que são grandes, que tem muitos irmãos. Então não é formar grupinhos para fazer fofoca, para formar panelinha, não é isso aí. É se socializar. E aí entra em questão aquilo que eu sempre falo, a egrégora da casa, a energia daquela casa. Então, como eu falei, em 6 meses de assistência, a pessoa vai já descobrindo se aquela casa tem uma afinidade com ela, tá? Ou se ela tem uma afinidade com a energia daquela casa, com a egrégora daquela casa. Bom, uma outra coisa aqui, chegar na hora marcada. Bom, isso aí é muito difícil, tá, gente? Eu coloco aqui, mas eu sei que é difícil. Aqui eu tenho problemas com isso. Às vezes a gente marca uma terreira para as 20 horas e o pessoal chega a 20 e 30. Mas é importante que haja um respeito, gente. Um respeito com as entidades da casa. Então, assim, eu já
participei de um grupo kardecista, então eu não considerava muito isso aí. Não importa o horário que eu chegue. Não, importa sim, porque isso aí acaba sendo um desrespeito até com as entidades. Bom, em tal momento, um grupo de espíritos, de benfeitores, de amigos espirituais, de caboclos, de pretos velhos, né, vão estar lá 20 horas, digamos assim, ou antes das 20 horas, o chefe da casa vai estar lá presente, os Exus que guardam a frente da casa vão estar presentes para poder segurar a casa, dar andamento para os trabalhos. Então as pessoas pensam assim, bom, não importa o horário que eu chegar, sim importa, porque o teu guias, independente se tu estás ou não em desenvolvimento espiritual, ele vai estar ali presente. Mas ele tem que estar presente sempre? Não. A gente sabe que o guia espiritual, seja o caboclo, o guardião, seja lá quem for, ele não tem que viver 24 horas colado em ti, ele tem outras coisas para fazer. Então até é uma questão de respeito e consideração com o guia espiritual. Porque o guia espiritual não está à mercê da gente. Pelo menos é isso que eu acredito, tá, gente? Então, uma outra coisa que eu tinha falado, não se envolver em fofocas ou formar panelinhas dentro do terreiro. Aqui no caso, o Terreiro de Caridade é uma terreira pequena, ainda não temos muitos irmãos, mas aquelas terreiras que tem 50, 60, 70 pessoas na corrente, já se vê claramente que existem panelinhas, tá? Mas as panelinhas não são boas. Por quê? Porque as panelinhas acabam trazendo a desunião, né, do grupo em si. Porque as pessoas vão se formar no mínimo duas panelinhas, dois grupos ou mais, e as pessoas vão escolher ficar num grupo ou no outro, e vai acabar havendo o quê? Uma rivalidade ou até coisa pior entre esses grupos. Então, a corrente tem que ser una, né? A corrente tem que ser única, para que não haja problemas de desunião entre os irmãos. É lógico, como eu falei, não estamos falando de pessoas perfeitas. Ninguém que está encarnado nesse mundo de provas e expiações, via mundo de regeneração, é perfeito. Mas a gente tem que considerar o quê? Considerar que aquele ambiente é um ambiente sagrado. Um respeito às entidades, tá? Aí a gente a gente retorna lá as três características básicas, né? Digamos assim, né? Os três deveres básicos, aliás, que a gente vai entender. Então, no momento que a gente entende que a Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade, então aquele lugar é sagrado. Uma outra colocação que eu faço assim, ajudar na manutenção do terreiro, seja pagando uma mensalidade ou ajudando com o seu trabalho físico. Gente, é muito importante isso aí. Então, assim, o terreiro de Umbanda, né, ele é um lugar físico. Então, os lugares físicos necessitam, aliás, de infraestrutura, tá? Então, tem água, tem luz, tem limpeza. Então, é importante que as pessoas que fazem parte daquele grupo contribuam, ajudem de alguma forma. Não é uma exploração, a pessoa cobrar um valor exorbitante que o irmão não possa pagar, mas cobrar uma taxa, uma mensalidade, para que haja um ambiente bom ali, para que se transforme num ambiente salutar, né? Limpo, né? Organizado, com luz, com banheiro, que todas as pessoas possam usar. Então isso aí é muito importante. Quem não puder, que pelo menos ajude com o seu trabalho físico, né? Venha, escolha um dia da semana, faça alguma coisa, venha varrer, fazer algum tipo de limpeza. E isso aí é muito importante. Às vezes eu vejo assim alguns irmãos falarem, isso aí é exploração. Tem irmãos que pagam, né, mensalidades, que são nossos irmãos lá nas igrejas evangélicas e não reclamam. Por que um umbandista reclama? Né? Tem irmãos que fazem parte de outras religiões que pagam, né, mensalidades, que eu acho que aqui é um exagero. Então é isso aí. Talvez seja esse o grande problema da Umbanda, né? As pessoas não entenderam ainda que é necessário haver essa união para manter um prédio, né, digamos assim, um terreiro de Umbanda em pé. Bom, uma outra colocação que eu acho importante
usar roupas adequadas ao ambiente litúrgico. Então isso aí é um dever, quando a gente está falando de Umbanda, né, aquela Umbanda tradicional, é um dever do filho de fé. Outra colocação que eu faço é, não falar mal do seu terreiro. Se chegar nesse ponto, é melhor sair da terreiro e procurar outro. Às vezes eu vejo pessoas assim, pessoas que estão num terreiro. Isso já aconteceu aqui. A pessoa vem aqui, frequenta o terreiro, aí depois fica falando mal. Gente, melhor então sair. Simples assim. Então, se a pessoa não gosta, não gostei do dirigente, do jeito que ele toca os trabalhos, do jeito que ocorrem os trabalhos, eu não gostei daquele lugar, daqueles irmãos, seja lá o que for, gente, saiam. Como eu disse, saiam pela porta da frente de cabeça erguida. Mas não adianta tu estar num lugar e depois chegar ali e falar para a pessoa no açougue, no supermercado, lá na feira, eu estou numa casa, mas eu não gosto. Então sai. Por quê? Porque a gente precisa estar num lugar por amor, porque gosta, para as coisas funcionarem. E até para contribuírem positivamente para a egrégora do lugar. Uma outra coisa importante, não usar a religião para fazer o mal e respeitar sempre o livre-arbítrio das pessoas. Tá? Então não tem que ficar falando toda hora para a pessoa, olha, tu tem um Exu, mas tu não tem que usar o teu Exu para fazer o mal, seja ele médio desenvolvido ou desenvolvimento. Olha, tu não pode ficar ameaçando as pessoas com o teu orixá. Tipo aquelas coisas que a gente vê seguidamente por aí. Olha, eu vou mandar o meu orixá te pegar, vou mandar o meu Exu te pegar. Como se o Exu e o orixá fossem um cachorro furioso que o médium traz pela coleira. Bom, meu Exu é um cachorro grande e vermelho e o meu orixá é um cachorro maior ainda, brilhoso, digamos assim, né? Não, gente, tem que ter respeito pela religião. A religião, se é Umbanda, se é a manifestação do Espírito para a prática da caridade, então não pode haver mal. Não pode haver pensamento de fazer o mal. Pode até ter um pensamento, mas então aquele pensamento vai ser dissipado, mas não pode haver esse tipo de coisa. Então é isso, pessoal. A gente poderia ficar falando aqui, acho que uma meia hora ou mais sobre os deveres dos filhos de fé. São importantes? São muito importantes. Porque isso vai influenciar totalmente da egrégora da casa e no desenvolvimento mediúnico da pessoa. Então, se aquele irmão ainda não entendeu essas coisinhas básicas, tá? Essas dicas básicas, aquilo vai afetar o seu desenvolvimento espiritual de uma maneira muito sutil, né? Ou não. Ou a gente já vê logo que a pessoa está cercada com obsessores. Então é importante que as pessoas, que os irmãos entendam isso, conversem com os seus dirigentes para entender sempre como funciona, qual é os seus deveres dentro da religião da Umbanda. Já me passei aqui, esse vídeo ficou bem longo. Eu peço mais uma vez para o pessoal se inscrever no canal, para nos ajudar a fazer com que o nosso canal cresça. Se gostaram do vídeo, curtam. Se acham que nesse vídeo tem informações que são boas, que vão servir para outras pessoas, então peço que compartilhe nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp. Clique no sininho de notificações para receber notificações de novos vídeos que são postados. Normalmente eu coloco vídeos novos quando dá, às vezes não consigo. Eu coloco às terças-feiras, sempre às terças-feiras, às 23 horas. Às vezes não consigo colocar, então às vezes me atrasa um pouco, às vezes eu vou colocar na quarta, mas normalmente a intenção sempre é colocar às terças-feiras de toda semana, às 23 horas. Então é isso aí, pessoal. Boa noite, obrigado e fiquem com Deus.